E aí, pessoal, bem-vindos ao WeTalk, nosso podcast. Estamos muito felizes. Quem está falando com vocês é o Cláudio Júnior, tá do meu lado, sempre meu amigo, desde sempre, Eduardo. Estamos junto aqui desde sempre. Cláudio Júnior, mas com esse projeto do WeTalks, nós conversamos e temos a certeza que muitas pessoas vão passar por aqui e vão edificar a sua vida com a nossa conversa. Com de certeza. alguma forma. E hoje, com certeza, nós temos um nosso convidado super especial, Wesley Martins Batista, mas mais conhecido como Bu. Né, Bu? Isso, tudo bom? Bu, olha, cara, prazer. uma satisfação ter você aqui. Gente, vamos seguindo Bu, @Wesley Bu, né? Isso. Você no pode. Instagram. Essa câmera é sua, Bu. Isso. @Wesley Bu no Instagram, Wesley Batista no Facebook. Tamo lá, pessoal. Top. Dudu Armstrong, @Dudu Armstrong no Instagram. E segue a gente no Instagram, dá essa moral lá, CJ, Cláudio Júnior CJ. Isso, o WeTalk, @WeTalk também. Ah, temos o nosso Instagram, logo. tá começando agora, WeTalks Podcast. Instagram nosso é WeTalks Podcast. Isso, temos também, você não tá vendo, mas ele tá aqui, é o Djalma. Sim, tá na atrás. produção técnica, o Djalma tá ali Onde dando está você, suporte. Djalma? Cara, então nós estamos aqui com o Bu. Isso. Olha, eu preciso ler aqui, porque O pessoal já tá vendo na mesa aí que além de tudo, ele é tudo isso que eu vou falar e mais um pouco. Então é educador físico, LPO, MD2, Lift Like a Russian. Isso. Já vamos falar sobre isso. Vamos ver. Level preto Muay Thai, track preta Jiu-Jitsu, MMA 16 vezes, lutou 19 vezes, 16 vezes campeão, 3 derrotas. Gosta de mountain bike. Meu Deus, cara. O cara já não viveu. Aqui 36 horas o dia. Pra desestressar, ele pratica mountain bike. Bike É leve. Toca piano, toca teclado, conversa com a galera, faz oração e tal. E eu quero começar com uma pergunta para você. Antes da gente falar sobre isso aqui, sobre o seu testemunho. Eu já vi que eu já conversei com você sobre isso algumas vezes. E o que me chama a atenção é que quando você vai falar do seu testemunho cristão, como você aceitou, como você retornou, enfim, é algo que queima bastante. E eu queria que você compartilhasse um pouquinho disso aí com a gente. Legal, isso. Prazer estar aqui, beleza, Eduardo? Prazer estar aqui. E eu tô muito feliz de poder compartilhar um pouco da minha jornada, do que Deus fez na minha vida, vem fazendo. Eu sou filho de pastores assembleianos. Meu pai é pastor assembleiano, minha mãe estão no ministério já há muito tempo, Assembleia de Deus da Missão. Nasci num lar cristão, mas fui ter um encontro com Jesus já depois, quando eu estava casado com a Daniele. E o Senhor vem desde então fazendo uma mudança na minha vida, na minha maneira de pensar, na minha maneira de agir. Vem imprimindo um caráter de Cristo, e eu acho que isso é o mais legal que tem acontecido. Que top! Os teus pais são da Assembleia até hoje? São da Assembleia. Meu pai estava pastoreando uma igreja até a metade desse ano, até esse ano, e agora ele teve um processo que estava com suspeita de Covid, e aí eles deixaram ele um pouquinho lá na sede, mas acredito que esse ano que vem ele volta a cuidar de alguma outra igreja. Que top. Cara, eu conheci o Bu, vou te contar para vocês como é que eu conheci o Bu. Na verdade, a gente tinha uma gráfica, né? Eu e o Wilson. E a gente... Grande Wilson. Wilson. Vamos conversar aqui, Wilson. Um abraço, Wilson. E a gente... Cara, às vezes a gente ia lá compartilhar coisas, a gente ficava conversando, mas na verdade eu tinha medo do Bu, né? Porque o Bu só pro cara falar Bu... É um susto. Já é um susto, já. E, cara, nossa, quando eu conversei com ele, nossa, cara, você fica horas. E aqui não tem horário, Bu, não tem horário para acabar. Que legal. Então, aí, nessa conversa que eu fui descobrindo que aí uma das paixões dele é teclado, e como ele falou, na loja era, como que você falou? Chimarrão, comida e Bíblia. E Bíblia, chimarrão, comida e Bíblia, cara. Que legal, cara. Você,
Tocava já também na igreja daí? Então, quando na Assembleia de Deus, eu tinha acho que uns 11 anos, eu comecei a aprender o teclado. Nessa época, minha irmã começou a congregar na Quadrangular, na 57 IQ. Hoje minha irmã é pastora na Quarta Igreja, junto com meu cunhado, na Quadrangular, que é a Quarta Igreja de Curitiba. E eu fui com ela para Quadrangular. Top. E lá eu comecei a tocar num Cássio lá. Quem nunca tocou num Cássio, né? Atira a primeira pedra. E comecei, daí nessa época eu também estava treinando taekwondo, que era criança. Acho que toda criança gosta de futebol, de luta. E não sabia ainda muito bem o que eu ia fazer, então quando eu fiz 16 anos, 17, eu fiz acho que um ano de conservatório de música popular. Legal. Ali no Largo da Ordem. Ali. Na Mateus Leme, na Mateus Leme. Isso. E desde então eu toquei na igreja, em banda da igreja, e quando eu tinha acho que uns 18 anos, assim, eu fui me perdendo dessa conexão com Deus, assim, na realidade da congregação. Acho que é uma fase bem decisiva para os jovens, para os adolescentes. Eu sinto isso pelos meus filhos, que eu tenho o Pedro, de 19 anos, o João agora, 16, que trabalha comigo, vai fazer 17 anos agora. E eu sinto que assim, essa idade é uma idade bem crítica, assim, onde você tem que imprimir mesmo, estar junto com o teu filho, porque senão é muita informação, é muita coisa, é muita testosterona dentro do corpo do garoto ali. E, meu irmão, se deixar, os caras querem ganhar o mundo. É muita pilha, né? É, muita pilha. Então, nessa época, assim, eu fui me desvinculando. E como eu estava muito forte na luta, treinando muito, vivendo aquilo, era a época que o Vanderlei estava no Pride, tava aquela loucura do Muay Thai. Curitiba aqui, eu falei para você, né? Curitiba é a capital do Muay Thai. Legal, é a capital da luta. É difícil uma pessoa que nunca treinou Muay Thai aqui em Curitiba. Então é muito difundido o Muay Thai, essa questão da luta. Tanto que os melhores lutadores saíram aqui de Curitiba, né? Vanderlei Silva, Pelé antes, Anderson Silva, Murilo Ninja, Maurício Shogun, e tantos outros nomes que hoje lutam fora, né? Como o Sakai, o Yamaguchi, que está no Bellator, tem outros caras da Semicice, que foi uma equipe que eu treinei no MMA profissional, do Cristiano Marcelo. Tem muitos outros lutadores que estão no Brave, no Bellator, no próprio UFC. Então tem grandes nomes aqui em Curitiba da luta mundial. Eu percebi isso. Quando eu vim para Curitiba, meados de 2004, eu morava numa cidade do interior e lá se falava muito de judô. Tinha as academias de judô. Quando eu cheguei em Curitiba, eu acho que é essa febre, dessa época aí, 2004, se falava muito de Muay Thai, academia de Muay Thai, os Gracie. Então, assim, eu lembro que Curitiba realmente deu um boom e eu passei a conhecer depois que eu cheguei em Curitiba. Interessante, eu não sabia que Curitiba era dado como uma capital. Assim, era dado. Na realidade, o Nélio Naja é um cara que implantou o Muay Thai aqui em Curitiba. E no Brasil. É um cara que muito respeitado. Até esse cara tem uma história muito legal, porque depois de tudo que ele fez para arte marcial, ele morreu morador de rua, cara. Cara, que morreu ali abandonado, cara, no hospital, sabe? Então foi uma parada bem complicada, assim. Um cara que foi esquecido. Até foi, não sei se faz uns 3, 4 anos que isso aconteceu. E a Curitiba, ela tem tudo a ver com a luta, assim. Se você for ver, hoje o jiu-jitsu está muito difundido em Curitiba. Caras como Sebastião, Cristiano Marcelo, Gurgel, foram caras que trouxeram o jiu-jitsu para cá. E hoje o jiu-jitsu, eu acho que ele, se não está tomando a proporção do Muay Thai, vai superar o Muay Thai rapidamente, pela organização, pelo estilo de vida. Eu hoje posso dizer que meus filhos todos, os dois treinam jiu-jitsu, o João também, o Pedro treinou um pouco, agora está treinando Muay Thai, mas assim, para criança, a melhor arte marcial que tem é o jiu-jitsu. Pela filosofia, disciplina, eu digo que ele supera o judô até. Você falou para criança, lá na tua academia as crianças treinam também? Treinam também. A partir de que ano? De que idade? A partir de 4 anos. Ô, louco. O meu irmão, ele é o responsável pelas aulas do infantil, então a gente tem acho que umas 40 crianças no Muay Thai e umas 30 crianças no jiu-jitsu. A gente até cuida de um projeto junto, na verdade, do meu irmão, que é o responsável, na Jesus Camp, que é do pastor Mário Amorelli. Sim, pastor Mário, um abraço. Pastor Mário, aí, vamos conversar. Marião. Chega aí. E o Mário é um cara muito especial, cara, um cara que está em Curitiba fazendo algo precioso de Deus há muitos anos, a Jesus Camp, acho que tem 15, 16 anos para mais.
É um cara que lá no começo na igreja do Balão, ali no. Sim, no pastor Altair, pastor Sulamita. Conhece o Mário, né? Sim, eu conheço. Então, e aí o Mário estava aqui com uma agência missionária aqui no Áquila, perto da academia. E a gente começou um projeto de jiu-jitsu ali junto com ele para as crianças. E essas crianças, nas terças e quintas, elas vão para a academia para treinar jiu-jitsu lá sem custo algum. Que top. Cara, que que top. Então, além de tudo, né? Então, além de ferver ainda o caneco aí com tudo isso que a gente já leu, ainda tem esse projeto, cara. E aqui o Italk tem isso também. A gente quer apresentar projetos inspiradores. Não é só. A gente quer testemunhos inspiradores, mensagens inspiradoras e projetos inspiradores. Cara, e isso na rua, para as crianças que estão na rua ou que ficam, como já dizia minha avó, de varde, elas se abraçam com um projeto desse, crescem. E você, eu perguntei a idade, porque você falou para mim ali fora que começou com 15 anos lutar. Com 15 anos comecei no Muay Thai, com 12 no Taekwondo, com o mestre Cícero de Pinhais. Mestre Cícero, abraço. Mestre Cícero de Pinhais, acho que agora ele está sendo presidente do Conselho Tutelar de Pinhais. Ele que implantou o Taekwondo, ele é aluno do mestre Kang, um cara muito conhecido no Brasil, em Curitiba principalmente. Comecei o Taekwondo com ele. Era aquele negócio de andar pela parede, os caras davam 5, 6 passos na parede. Quebrava a telha, aquilo impressionava os garotos e foi assim comigo e com meu irmão. Quando foi 15 anos, já estava naquela fase de querer nocautear. Então, aí quando eu vi o Muay Thai pela primeira vez, fiz uma aula. Até foi meio interessante essa parada do Muay Thai, porque assim, por a gente ser da igreja, a gente ia muito em vigília, né? E fui numa vigília em Piraquara com o Marlon, que hoje é presbítero assembleiano, lá em Sorriso, Santa Catarina. E o Marlon, no meio da vigília, a gente foi para um quarto lá, porque tava todo mundo orando, a gente era muito novo, e ficamos brincando com os primos dele. E ele me deu uma canelada, cara. Eu falei, cara, da onde isso? Ele é que eu treino Muay Thai, cara. Eu falei, meu irmão, agora tem que treinar isso aí também. A vigília rendendo. O cara era canela de fogo, então. Canela de fogo. Canelinha de fogo, Marlon. E aí foi ali que eu procurei o Muay Thai. Que top. Comecei a treinar o Muay Thai e nunca mais parei. Eu sou faixa preta do Muay Thai desde 2007, sou faixa preta do Santos, que é a faixa preta do mestre Rafael, que é um dos grandes nomes mundiais do Muay Thai. Hoje o Rafael está na Kings MMA, o Santos está aqui em Curitiba também, além de boxeador, faixa preta de Muay Thai, faixa marrom de Jiu-Jitsu. É um cara excepcional, o Santos. Santos, um abraço, hein, mestre, te amo. Aí, ó, cara. Que legal. Que top. Que história Fala massa. aí, Júnior, você tem alguma pergunta? Porque Cara, eu tenho 1 milhão. Eu tenho. Um milhão, Deixa eu fazer e talvez vai sair um pouco fora de ordem, mas eu estou muito curioso para saber. Esses dias atrás você estava no Rio de Janeiro disputando o Sul-Americano de Jiu-Jitsu. Isso. E você trouxe a medalha de primeiro lugar, troféu, medalha, não sei. Medalha. Cara, conta para mim como foi essa experiência aí. O Jiu-Jitsu é uma parada bem legal, assim, que eu comecei a treinar Jiu-Jitsu em 2004. Com o Chupacabra, que é um faixa preta do Cristiano Marcelo. Ele treinou muito tempo na Grace, depois foi pro Cristiano Marcelo, para CM System, se formou lá. E eu comecei a treinar o jiu-jitsu com ele. Treinava porque eu queria lutar MMA. E quando eu comecei, eu treinei até a faixa azul com ele e fui lá para a CM System. E na CM System o meu foco era lutar MMA. Então a gente não treinava muito de pano, só o no-gi, sem pano. E isso me segurou de graduar rapidamente no jiu-jitsu. Então eu fui pegar a faixa preta de jiu-jitsu agora, em 2019. E eu comecei lutar jiu-jitsu em 2015. Em 2015 eu tenho essa experiência com o Eduardo, que a gente se conheceu, a gente fechou uma loja que eu tinha ali por medo de falir. E na verdade eu tive que voltar a trabalhar com educação física, voltei a estudar, voltei para faculdade e voltei a treinar jiu-jitsu. E o Popó, que é um cara da Checkmate, que me levou para Checkmate. E o Fábio Cerqueira, que é o dono da Cerc Fit aqui no Tarumã, ele, cara, você tem que lutar jiu-jitsu, você tem que transitar pro jiu-jitsu, o jiu-jitsu não machuca, você está já acabando a tua carreira no MMA, e aí eu comecei a treinar jiu-jitsu. E é engraçado. Eu vi que MMA machuca, acabei você MMA me mostrou agora. Caraca. Mostrou um vídeo aqui que eu vou dizer pra você, ó. Tô impressionado até agora com o vídeo do cara. E aí o Fábio Cerqueira me levou pro jiu-jitsu, assim, você tem que competir. É legal que assim, as primeiras 3 campeonatos de jiu-jitsu eu perdi, porque eu não sabia de regra, enrolava a luta, perdia por uma vantagem, até que eu comecei a entender o lance de competir jiu-jitsu.
E na faixa marrom foi a faixa que eu mais competi jiu-jitsu. Fui campeão sul-americano em 2019, peso absoluto. O peso que era a minha categoria, o absoluto é quando pega o campeão e o vice e o terceiro lugar de cada categoria. Esses caras podem se inscrever para lutar o absoluto. Então você pode pegar na primeira luta um cara de 76 quilos, como pode pegar um de 140. Então eu fui campeão do peso absoluto de Nogueira em 2019. Fui campeão do Open na categoria, aqui é o Open, e depois eu peguei o terceiro lugar no absoluto. Fui campeão aqui do Paranaense, peso absoluto sem kimono e peso absoluto de kimono. Caraca. Em 2019. E quando foi agora em 2020, antes da pandemia, eu lutei o Sul-Brasileiro. Até essa medalha aqui que eu trouxe não é a minha, é do meu irmão. Eu trouxe só para mostrar aqui porque eu não sei onde estava a minha. Eu fiquei em segundo lugar no Sul-Brasileiro. Sim. Fui desclassificado na final e peguei o segundo lugar do sem kimono. E agora, nesse ano, em 2019, eu fui lá. Quando a gente conversou, eu estava disputando o Sul-Americano sem kimono de jiu-jitsu. Nessa competição, eu fui campeão na categoria. E quando eu... Olha lá. Caraca. Isso. Pensa. Eu fiz 3 lutas muito duras lá, tinha uns caras muito casca-grossa. Na realidade, na faixa preta não tem nenhum bobo, né? Só tem casca-grossa. Acho que não, né? E no Master 2, geralmente é aquele cara que treina jiu-jitsu desde quando era moleque. Então, e cara... se tiver algum bobo, não sou eu que vou dizer que ele é bobo. Com porque certeza, se o cara já é... nem eu. E fui lutar, fui campeão da categoria. Quando eu fui lutar o absoluto, eu peguei um cara muito casca-grossa, de 140 quilos, um sergipano lá. Cara, faixa preta de judô, faixa preta de jiu-jitsu 3 graus, e a gente fez uma luta muito dura. Achei que tinha ganho, o juiz deu pra ele, mas eu tô feliz porque consegui trazer a categoria. Top. Cara, parabéns. Cara, muito legal, cara. Sul-americano, jiu-jitsu. E Nogi é sem kimono? Nogi é sem kimono. Você pode ver que aqui no de 2019 eles colocaram Nogi, aqui eles colocaram sem kimono. Nesse aqui também, Isso. que legal. Que legal. E você tem de antes desse período medalhas? Tem. Mas aí medalhas... Tem dos Open Curitiba, Open entendi. Winter, outros paranaenses. Tenho assim bastante medalha assim, mas dos da IBJJF, que são os campeonatos internacionais, da CBJJ, eu tenho mais algumas assim. Que top. Nessa correria tua que a gente conversou, você abre academia lá 5 horas? Hoje eu estou abrindo 6 horas da manhã e a gente vai até as 10 da noite. Então eu dou minha primeira aula hoje 6:30 da manhã. Mês passado eu estava dando um personal, começava às 5. Nossa. Das 5 às 6 um personal da LPO. E assim essa correria, né, cara? Do dia a dia. Eu tenho eu ouvi, Júnior, ele... Na verdade não ouvi dele. Tem o meu cunhado, que é o Rafa. Rafa, vamos conversar, Rafa. Você já está marcado. O Rafa já está marcado aí. Ele falou que deu uma palavra lá há um tempo. Então você vê que tudo vai desembocar na edificação, mesmo que não seja um ambiente de culto. Vai lá dar uma palavra, talvez ora, não sei como é que funciona, mas você leva isso lá para dentro da academia, você carrega isso? Isso é muito legal, cara, porque assim, quando eu abandonei a luta, tive esse encontro com o Senhor lá em 2012, quando a gente se encontrou, né, Mas eu posso cortar e pedir para você contar isso aí? Então, eu queria voltar para contar. Vai, fica à vontade, isso aí. Isso aí então, eu tô. O que acontece? Você vai nesse... Como que a minha mãe fala assim, que um abismo chama o outro, né? Sim. Então, toda mãe fala assim, filho, cuidado, filho, principalmente as mães assembleianas, né? Isso. Que elas são, assim, um biotipo da mãe do John Wesley, né, cara? Que é aquela mulher de oração. Então, minha mãe é uma daquelas crentes do coque, né, mãe? É muito legal, cara, porque minha mãe me levava, quando era moleque, numas orações na casa da irmã Helena. Falecida irmã Helena. Quando eu li na escritura aquela profetisa Uda, nas partes baixas de Jerusalém, eu lembrei da irmã Helena, porque ela era tipo, tinha um olho cego, assim. Quando você entrava na sala dela para oração da terça-feira de tarde, cara, você já entrava com temor. Meu Deus. 11 anos você já entrava com temor, porque, cara, podia vir uma palavra, uma exortação, e as irmãs oravam, era muito, muito, muito legal. Até teve uma vez que ela impôs as mãos sobre mim, falou que eu ia falar em muitos lugares, e foi liberando. Teve uma vez que eu estava liberando uma palavra e eu lembrei daquilo. E acho que a 2 Pedro 1:19 diz que as palavras proféticas são como luzeiros nos dias escuros. Sim. Então, muitas vezes, assim, nos meus momentos de dificuldade, eu lembrava daquela palavra profética, aquilo era uma luz para mim naquele momento.
Então, quando eu cheguei aos 18, comecei a me afastar do Senhor ali, um abismo foi chamando o outro. Tive envolvimento com droga, com promiscuidade, com bebida. Cara, foi bem complicado para mim, assim, sabe? E para mim segurar isso tudo, assim, acho que foi muita oração da minha mãe e acho que a minha mãe orando, intercedendo por mim, Deus, ele precisa cumprir o propósito que o Senhor tem para a vida dele, né? E o Salmo 139 diz que o Senhor escreveu todos os nossos dias antes que houvesse um só, né? Então, muitas vezes a gente sai daquilo que o Senhor quer pra gente. E foi isso que aconteceu. Mas quando eu tive esse encontro com Deus, e foi bem assim nesse meio de droga, em meio a tudo isso, quando você olha e vê, não vou ter mais condição de seguir sozinho. Teve uma hora que assim, eu lembro que eu estava voltando para casa assim, muito ruim assim, e estava ouvindo uma música do Charlie Brown, que falava que parecia inofensiva, mas me dominou. E eu falei, Deus, eu não quero morrer desse jeito, cara. Não me deixe morrer nesse estado. Então, assim, foi uma coisa que marca muito para mim. Eu estava subindo no mar e terra ali e ouvindo essa parada e eu começo a fazer essa oração, mesmo assim, muito ruim, eu fazendo essa oração. E eu acho que, assim, foram etapas que o Senhor foi eu fui conseguindo superar em Deus mesmo, sabe? E quando tudo isso aconteceu, que eu tive esse encontro com Deus, eu tive uma aversão a tudo isso que eu fazia antes. Por exemplo, treinar, lutar. E porque assim, cara, esse meio da luta assim, é muito complicado, cara. Então você vê muitos campeões que estão aí lutando, ou que estavam lutando, cara, que os caras tinham uma vida estreita com droga, com álcool. E assim, quase, eu posso dizer assim, que quase os 70% dessa galera. É bem complicado, assim. Então hoje tem algo assim que é mais profissional. O cara começa a treinar, a lutar quando é pequeno, ele já tem, é como se fosse uma escolinha de futebol. Já tem endocrinologista, fisiologista, já tem nutricionista, um preparador físico, um técnico de boxe, muay thai, não é do nada, não é do nada. O cara já segue uma orientação. Mas lá, quando eu comecei a treinar, era muito assim, esse cara gosta de lutar porque ele é briguento, ele gosta de lutar... Os casca grossa, assim, da rua, ele ia... A parada era mais old school mesmo. O cara se encontrava pra brigar, era uma loucura, cara. Aquela parada doida, assim. Mas, assim, as coisas vão mudando, vão se modelando, né? As coisas vão... quando você falava em Vale Tudo, no antigo Vale Tudo, lá em 99, 98, era tipo, todo mundo tinha era marginalizado, né? Sim. Hoje em dia, você vê os caras falando de MMA no Jornal Nacional, no domingo à noite, né? No Esporte Espetacular. Então, mudou muito assim, a maneira como a sociedade vê o MMA, essa luta, né? A luta em geral, né? Antes era muito valorizado o judô, o karatê, que eram os esportes mais assim... também. Exatamente. Mas assim, eu vejo que dentro disso tudo, quando eu tive esse encontro com Deus, eu tive assim uma aversão a todas essas coisas. Então eu cheguei ao ponto do extremo de falar assim que você não conseguia lutar e servir a Jesus ao mesmo tempo. Ah, sim, porque existe esse preconceito, preconceito estipulado que hoje a gente entende que é um esporte, mas muito violento, tal. Então, assim, você superou essa barreira com você mesmo. Exato. Na verdade, assim, eu conversava muito com o DH, com o William, sobre isso, e eu cheguei ao ponto no extremo de eu falar assim, cara, se o cara serve a Jesus, ele não pode nem ser policial, mano. Porque como que o cara vai fazer, cara? E hoje eu entendo que o policial ele é a justiça de Deus na terra, né, cara? Com certeza. Entende? É um instrumento de justiça. E você consegue ir se equilibrando, né? Eu acho que vejo que tudo é o equilíbrio, né, das coisas. E um dia eu me deparei com aquele texto, não que eu já não tivesse lido ele, mas eu me deparei com 1 Coríntios 10:31, que diz que tudo que você fizer, seja fazer um podcast, seja trabalhar numa academia, seja ser um policial militar, seja um esportista, um bombeiro, um empresário, faça aquilo para a glória de Deus. Glória. Você está no carro com a tua esposa, faça aquilo para a glória de Deus. Está no trânsito, que seja para a glória de Deus. Quando você entende isso, você cai num ponto de equilíbrio onde você começa a ver as coisas de uma maneira diferente. E a própria Escritura diz que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Legal. Né? Existe um livro do Irineu de Lyon, né? Os escritos de Irineu de Lyon vão dizer que a glória de Deus é o homem vivo. Então, aonde você está fazendo o que for, é para a glória de Deus. Então, você tem que observar como caminha, observar como anda, porque é para a glória de Deus. Exato. Então, a profissão, como você falou aí, ela vai desembocar lá. Você vai desembocar
no nome do Senhor sendo glorificado. Cara, que... E é legal assim que você vê, né? Que quando Deus fala para Adão, domine sobre todas as coisas, né? E eu vejo que o que o homem vem perdendo ao longo dos séculos é o domínio. E o Senhor quer restaurar isso, Ele quer remir o tempo, quer restaurar todas as áreas da sociedade. Então, se você é um advogado, que seja um advogado para a glória de Deus. Sim. Se você é um juiz, que você seja um juiz para a glória de Deus. Se você, qualquer profissão que você fizer, faça aquilo para a glória de Deus. E a Escritura vai falar: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Então, quando fala de cabeça na Escritura, quando você lê isso, você está falando de uma mentalidade. E quando você entende algo no Senhor, você se torna um portal eterno por onde o Rei da Glória entra. Então, eu estou na academia, o Rei da Glória entra nas coisas que eu faço, na maneira que eu me porto. Eu estou no shopping, mesma coisa. E você vê que esse é o grande desafio do cristão, o grande desafio de todas as pessoas, né? Ser uma pessoa que influencia a sociedade de alguma maneira, né? Então, eu acredito que a gente veio para influenciar, para liberar o Cristo através das nossas vidas. Mas aí foi assim, quando eu entendi isso, eu falei, cara, eu posso fazer até a luta e ser algo bom para mim. Legal. Então, quando foi em 2014, eu vejo assim que o Senhor prepara tudo, né? Quando foi em 2014 veio aquela crise, eu tive que voltar com a faculdade, eu tive que voltar a treinar, eu tive que voltar a dar aula porque eu não sabia fazer outra coisa. E foi até legal que o Eduardo falou, cara, você estava muito gordo ali, daqui a pouco eu te olho, você já estava seco. E foi legal porque assim, eu voltei a treinar em dezembro, quando foi em junho eu lutei com 70 quilos, legal. 30 quilos a menos. E já lutei, foi sem peso, eu fiz umas 5, 6 lutas depois disso e foi muito sem peso, assim. Eu acho que eu nunca lutei tão bem, assim, sabe? E já estava servindo a Jesus, né? Eu estava congregando na Zoe Church e já estava casado. Então, tudo que eu fiz antes lá, porque eu lembro que teve acho que uns 4, 5 anos da minha vida que eu só treinava e a Dani trabalhava. E eu não consegui ser melhor do que esse período que eu estava servindo a Jesus com entendimento, lutando. Então, foi bem legal por causa disso. Assim, eu acredito que foi muito precioso. Acho que tudo vale como experiência, a gente aprende, a gente cresce com essas experiências que o Senhor vai trazendo pra gente. Top, cara. Muito legal. Você viu quem pregou pra ele? Subindo a Monteiro Torinho, na Mar de Terra, Charlie Brown? Era Charlie esse? Brown. Chorão, Charlie Brown, capítulo 1, versículo 3. Né? Sim, Tinha um amigo meu, Feliciano, falecido Feliciano, ele falava assim... Conheci Feliciano, conhece? Conheci, Vida Louca. Vida Louca, claro. Meu grande perna, hein? Nossa. Ele falava assim, o grande profeta Charlie Brown falou isso. Ele falava mesmo, cara. Muito, muito legal, cara. É inspirador. Inspirador porque você acaba entendendo que a tua vida, ela precisa, de alguma forma, glorificar o nome do Senhor. E eu fico muito feliz de ver isso, né, na academia. Eu acompanho você no Instagram. Veja, você tem os menores, os filhos agora são 2. Eu tenho a Betânia e o Benjamin, tenho o Pedro e o João e tenho a Ana. A Ana tem 23 anos, o Pedro tem 19, o João tem 16, vai fazer 17. O Benjamin tem 9 e a Betânia tem 4, vai fazer 5. Legal, cara, legal. Legal. Eu vi ele esses dias com o joelho ralado, os dois lá. Cara, legal que é o seguinte, ó, a gente ficou muito emocionado com aquilo que eu postei, porque assim, o Benjamin é um milagre, cara. Sim. O cara nasceu com uma hidrocefalia, com uma mielo, que é a coluninha para fora, uma hérnia diafragmática, que foi o intestino sobre o pulmão. Então ele tinha pouca chance de vida se ele não aceitasse o respirador logo quando ele nasceu, e ele também tinha grande probabilidade de não falar, não andar, e assim, foi um período bem difícil assim pra gente, e ele foi superando tudo isso. O cara anda, fala, nada, treina Muay Thai, ele ficou com uma bexiga neurogênica que ele estava fazendo várias cirurgias, já fez 8, agora vai fazer mais uma para terminar, e assim, quando ele andou sem rodinha na bicicleta, foi assim, a gente ficou totalmente emocionado. Cara, e ele ficou muito emocionado, né? Que top. Porque por ele superar tudo isso, né, cara? Ele é um campeão. Filho, o pai te ama, cara. Cara, que legal. Cara, Maravilha. um milagre valendo aí. Milagre. Glória a Deus. E o Senhor dando graça para vocês no meio de tudo isso aí, conduzir a criança nesse caminho aí. Uma outra pergunta que eu tenho, que é sobre o seu ministério, eu lembro que antigamente o pessoal fazia esse culto UFC, lembra que fazia
Me chamaram alguns aí. Nossa, eu lembro que os caras iam sempre era o Bull pregando nesses cultos aí. Você tem ido pregar? Como é que é? Porque Olha, eu sei que é corrido também, mas como que é que você tem? Isso é uma parada massa de conversar agora, porque ele traz muita polêmica, assim, sabe, Dona? Eu até 2015, assim, eu tava saindo muito, assim, bem itinerante, assim, tinha saído, liberava palavra, levava a galera da banda, pra gente tocava, liberava adoração, e eu sempre participei dos turnos de oração, né, na casa de oração, na igreja, que tinha os turnos de oração também, só que eu senti, assim, quando eu voltei a lutar, a galera assim meio que me cortou assim de poder liberar a palavra. Eu podia ser um ex-lutador que aceitou Jesus, mas ser um lutador com Jesus não rolava. Que embaçado, né? Você entende isso? Ligado, Esse é um preconceito que eu senti assim na carne, assim. Teve um período que eu fiquei bem chateado, assim, porque aí os pedidos cessaram, os convites, assim, eu senti que o pessoal ficou meio bolado comigo de eu ter voltado a lutar. Eu até conversei com muitas pessoas porque eu era bem averso àquilo, e daí quando eu voltei foi um susto para todo mundo, né? E eu falei, cara, eu entendi no Senhor que assim, tal, me perdoe se eu deixei passar de um outro jeito, mas eu acredito que o Senhor quer me usar em outras coisas, em outras áreas. E aí foi que eu acho, justamente o que a gente falou. O povo acredita que o cristão ele tem que ser ex alguma coisa. Ex alguma coisa. Ex-viciado, ex-ladrão. Não estou dizendo que existam essas pessoas, lógico, mas existem gente que, a maioria, que tem o seu trabalho e exerce bem o seu trabalho, como a mensagem do Martinho Lutero para o sapateiro. O sapateiro falou, o que eu posso fazer para servir a Deus? Martinho Lutero falou assim, faça os melhores sapatos e venda pelo preço justo. Mas não é você colocar Jesus no sapato, não é você fazer o laba-shoes, né? Não precisa. Terra! É você fazer. E aí, é engraçado, porque você falou, a igreja ela vai olhar sempre para o que você era ruim e agora você deixou de ser ruim. Ele não vê se você é bom. Você está entendendo? Eles estão falando assim, puxa, ele era assim, mas agora não, ele age assim, ele faz assim, a igreja tem esse problema. Não sou quem sou eu para dizer problemas da igreja, mas muita gente... É uma parte do preconceito que algumas pessoas têm, né? Sim, e isso às vezes não é nem é um pouco mais latente dentro da igreja, mas isso não podemos só atribuir esse preconceito de luta com igreja, porque tem pessoas que não frequentam igreja, mas tem um preconceito. Por exemplo, eu não vou colocar minha filha para lutar porque pode ocorrer que ela se torne uma masculinização dela, assim. Então essa área, eu acho que ela sofre, né? Porque é lindo quando um médico, um doutor, ele se converte a Deus. E a igreja fala, agora nós temos um doutor, um cirurgião. Mas quando o lutador se converte, a intenção da igreja é que ele deixe de ser a profissão dele, né? Seja um ex. Mas médico não precisa ser ex, né? Ele pode ser atual. Mas eu acho que isso aí em todos os lugares que a gente for, em qualquer meio que a gente tiver, eu acho que o preconceito ele é humano, né? Vai ter esse preconceito e o pessoal sempre vai olhar assim, mas eu tenho certeza que eu vejo às vezes você ministrando, ou você está fazendo a casa de oração, às vezes tinha casa de oração. E, cara, é muito legal, Júnior. Ele precisa vir. Eu acho que é legal, assim, eu acho que Deus, ele quer que você, como a gente conversou antes, que toda a sociedade seja atingida. Então, por eu ter esse histórico na luta, eu acho que eu também tenho uma abertura maior com os caras da luta, assim, com as pessoas que treinam. É legal que eu tinha um projeto aqui no Bairro Alto, que se chamava Porrada e Palavra, que era aqui numa garagem do Mamoré Materiais de Construção ali do Lima. O Lima é um faixa preta meu do Muay Thai, não sei se vocês conhecem, e eu dava aula para ele ali e começou a virar um projeto. Então eu ia na casa dele ali, acho que segunda, quarta e sexta de noite, e a gente reunia uma galera de cara assim,
A gente chegava, aquecia e fazia uns 10 rounds de porrada vera mesmo, irmão. A porrada estancava, tanto que o Prado, quando você estiver vendo isso, cara, você tá me devendo uma. O Prado me deu um soco na garganta, cara, eu fiquei uma semana internado. E era legal que a gente saía na mão ali, cara, era só boxe. Então a gente aquecia e era só boxe mesmo, pra não machucar muito com canela. E, nossa, a gente se degladiava. Pra não machucar com canela. Só que quando acabava esse treino, cara, você tava quebrado. Porque a luta, ela tem uma função muito louca. Porque ela pega... o que o mundo fala? Que é... Quem perde não ganha, quem chora apanha. Mas o evangelho não, o reino ele diz que quem pede ganha e quem chora será consolado. Cara. Que legal, né? É o inverso. Então quando a gente tem uma dificuldade em perder. Só que se você for ver durante a tua trajetória toda de vida, 80% a 90% das coisas você perde, você não consegue conquistar 10% das coisas. Então você bota lá 50 mil pessoas para fazer um vestibular com 1.000 vagas. 49 mil vão chorar. Vão perder. Então, o sistema desse mundo é legal, porque Paulo fala disso em Romanos 2. Ele fala, não vos conformeis com esse mundo, mas transformais pela renovação da vossa mente. Então, ele está ensinando que, cara, é normal você perder, você ter o revés. Entende? Essa parada que você tem que ganhar, você tem que conquistar, você tem que ser o melhor, tem que superar, é uma coisa que 90% das vezes não acontece entre a gente. E lá no treino, o legal do treino é isso, que geralmente depois de um treino de porrada sempre vai ter alguém melhor que você. Sempre vai ter alguém que vai te bater, nem sempre você vai ganhar. Eu sou faixa preta, meu irmão, é faixa preta, mas assim, segura a tua faixa então. E é legal que a gente se rebentava ali, se tramava na porrada e logo após tava todo mundo quebrado, porque quebra o ego. Quebra aquela superioridade, o cara fica, cara, você tem que ver como que é depois de um treino de porrada. Se vocês forem participar de um treino desse, ou mesmo assistir, você vê que todo mundo fica sorridente, todo mundo fica, sabe, quebrado. E daí, depois do treino, eu abri a palavra. Eu lembro que a gente ficou durante, acho que uns 5 meses, estudando Mateus 5, 6 e 7, Sermão da Montanha. E, cara, os caras iam, bem-aventurados os pobres e humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Cara, e você ia ensinando e conversando com esses caras sobre isso. E aí um cara vomitava, cara, minha vida tá assim, eu tô precisando disso. Cara, eu tô traindo minha mulher, cara, eu não tenho mais relacionamento, cara, eu preciso consertar com meu filho, cara, eu preciso fazer isso. E a gente orava no final e teve muitos frutos disso tudo. Caras que eram que não professavam o evangelho, que hoje estão firmes com o Senhor, famílias que foram restauradas. Então, através de um projeto desse, de um toque que um outro cara não ia conseguir, um advogado não ia conseguir tocar esses caras. Sim. Mas um lutador, um cara com faixa preta de Muay Thai, de jiu-jitsu, que tem essa abertura, consegue tocar essa área da sociedade. Com certeza. O importante disso tudo é a gente entender qual que é a medida que eu tenho. Porque muitas vezes eu quero viver a medida que o outro tem. Eu não posso. A comparação mata, né? Tem que viver a minha medida, sabe? Deus, qual que é a minha medida? Me mostra qual que é. Onde que eu tenho que tocar? Qual que é a área que eu tenho que tocar da sociedade? O que eu tenho que aprender com isso? Então, sabe, quando eu estava fazendo o seminário do Rogate, eu tinha aquela utopia, não, eu vou ser um pastor, eu, cara, vou liderar uma congregação. Cara, e chegou uma hora que eu vi, cara, Deus, não é isso que eu preciso. O teu púlpito é um tatame. Exatamente. Cara, até assim, sabe, foi muito legal ter uma fase da minha vida junto com a Dani que a gente conquistou muitas coisas. E no meio disso, cara, o meu caráter não suportou aquilo. Não suportou e eu caí. E a Escritura fala, cara, cuidado para não cair. Por que ela fala cuidado para não cair? Porque é muito fácil cair. Se fosse uma coisa quase impossível de acontecer, não ia estar lá, Jesus não ia ter essa passagem na Escritura, mas está lá, cuidado para não cair. Esse alerta, porque é muito fácil de você cair. Então, quando o meu caráter não suportou, hoje eu tenho orado assim, Deus, não me dê nada que o meu caráter não suporte. Se o meu caráter não suporta em tal lugar, não me deixe sair daqui. Se o meu caráter... Com certeza. E até foi muito legal que naquele dia que eu postei a foto do Benjamin lá andando de bicicleta, eu tiro uma foto com a Dani, com a Betânia, com as crianças, e aí Deus fala comigo ali, enquanto eu estou tirando a foto, que eu olhei a foto, ele falou assim, esse é o pequeno rebanho que eu confiei para você. Nossa, que então, top. sabe, eu estou satisfeito com isso, sabe? E é muito legal, daí agora eu vou voltar na tua pergunta lá, Eduardo, que você falou, como que é esse lance do treino? É muito legal assim, que eu participava dos turnos de oração no Rogate ali, até 2019. Quando entrou 2019, eu estava precisando trabalhar mais. E eu abri um treino às 6h30 da manhã. E eu já não conseguia mais ir nos turnos de oração.
E eu falei, Deus, então esse treino da manhã vai ser a minha devocional, a minha primícia. Então, desde o começo, cara, esse treino de Kettlebell, a trilha musical dele é Miss Edward, é Rick Pino, é Kerry Job, quem que é? Jason Upton. Então, meu irmão, tem vezes que o cara tá com o Kettlebell na mão, o Rafa é prova disso, o cara joga o Kettlebell, não, eu não sei como desce aquele Kettlebell, mas tem vezes que a gente chora no treino, cara, as pessoas são tocadas. Ontem mesmo eu tava num treino à noite e no final do treino eu coloquei uma música do Jason Upton, o Pai. Pai, eu preciso de ti. E botei ali, cara, daqui a pouco, e era numa hora que a gente tava terminando os abdominal, eu fazia um relaxamento, eu olhei para uma pessoa, a pessoa tava, meu irmão, chorando, totalmente quebrantado. E então são coisas que, cara, Deus confiou para mim, eu tenho feito, eu tenho usado a minha academia como um portal eterno, espero que as pessoas entendam, e eu sei que Deus está falando muitas vezes, cara, são todas músicas em inglês, os caras estão liberando decreto, a pessoa nem sabe o que está ouvindo, mas o Espírito Santo está trabalhando no coração, né? Sim, top, é Checkmate. Black Brother Checkmate. Black Brother Checkmate. Vamos colocar aqui embaixo? Colocamos? @ Black Brothers MMA School, o Isso, Instagram. Top. Academia. Top. Que e legal. aí, você quiser ir lá para você treinar aí, tem um tempo ser ministrado. Ser ministrado enquanto você... Eu, sinceramente, se você fizer o Porrada e Palavra, eu vou chegar depois. Não vou borrar. Eu já tô quebrantado, né? Porque é complicado, mas eu fico admirado com essas coisas, Bu, porque tirou o rótulo. A igreja, o púlpito, o pastor, o negócio está em ministrar, né? Assim como o Felipe caminhando no deserto encontrou um eunuco, não era igreja, não era nada, o cara estava lendo, você está entendendo? Não entendo. Então eu posso te explicar? Explicou, batizou. Cara, pronto. Mas cadê? Mas não tinha. E o sistema? Não tem. Não tem. É o Espírito Santo que ministra. E eu vejo que você é muito isso. É sempre intencional. É sempre, né, desde as conversas que a gente tinha lá na loja, eu sempre vejo isso e eu fico muito feliz, cara. É muito inspirador, realmente. Eu acho assim que a gente tem que remir o tempo mesmo, tem que ser totalmente intencional, cara. Você tem que saber o que você vai fazer, tem que ter um plano definido. Cara, você é um espelho do Cristo, você é a imagem do Cristo. Então, em tudo que eu fizer, eu vou tentar. É claro que, cara, é uma luta diária. Eu tenho minhas lutas diárias, eu tenho meus momentos que eu tô brabo com a Dani, que ela quer me chutar com a vassoura. Cara, quem é casado sabe como que funciona. As contas, as dificuldades do dia a dia, mas cara... Ela luta a Dani também, luta Muay Thai e luta Jiu-Jitsu. Nossa, que embaçado. Aí é duro, hein? Ô, Dani, vem conversar com nós que as medalhas vão... E a Dani, cara, é muito massa, que ela realmente é a minha auxiliadora, assim. Que legal, cara. Diz que junto com um grande homem tem uma grande mulher, né? E a Dani, ela anda comigo do meu lado. Se eu falar que a gente vai vender tudo hoje, vai pro Paraguai, ela vai tranquila, sabe? E é muito legal, assim, cara. Amor, te amo. De casado, quantos anos? 12 anos. Ó, cara, e 14 juntos. Top. Já passamos alguma coisa aí, cara. Passaram alguns perrengues, já. Né? Não, e ainda tem que encontrar tempo para a família, né? Para estar junto, para encontrar tempo para vir aqui. Mais uma coisa ainda coloquei na agenda dele. Na agenda dele. Não, mas eu acho legal, cara. É bem isso mesmo. A minha família tá ali comigo todo dia, né? As crianças vão para academia à noite, junto com a Dani. E, cara, eu acho que como que os caras estão falando que a pandemia agora separou muita gente, né? Porque o cara começou a conviver com a esposa em casa. Cara, no meu caso, não. Só aproximou mais a gente. Quando eu tive que ficar fechado 60 dias, eu falei, cara, essas férias que eu tava precisando. Nossa. Fiquei 45 dias trancado dentro de casa. Levei umas barras pra lá, pra casa. LPO e criança e filme, Netflix, pipoca. E aí, e você engordou? Cara, eu acho que engordei um pouquinho. Porque daí você come compulsivamente, né? Uhum. Mas assim, nada assim que não perdesse rápido também. Também, porque daí... e agora você entrou num ponto que eu não tinha parado para pensar. Pô, a sua área foi muito afetada na pandemia. Ainda está sendo. Ainda está sendo, né? E o que você acha disso? Você acha que
que isso foi necessário? Você acha que foi um exagero dos órgãos? Seja sincero, porque assim, a gente escutar isso de um político falando que é necessário fechar é uma coisa, mas agora eu quero escutar do outro lado, o cara que vive disso, que tem isso como um trabalho. Agora a esquerda vem me matar, a direita também. Vai. Ai. Mas vai que eu estava querendo chegar nisso. Mas fique à vontade, é uma conversa. Se você achar certeza, que dá para falar eu tenho isso... um ponto de vista sobre isso bem definido. Na verdade, assim, quando começou a pandemia, 27 de fevereiro, eu fiz uma cirurgia de vasectomia e no 28 meu filho fez uma das principais cirurgias que ele já fez até hoje, que tinha perigo de morte e tinha perigo de dar errado. Então, quando ele saiu do hospital, ele ficou acho que 2 semanas, 3 semanas no hospital. Quando ele saiu, a médica falou assim, o Benjamin está com a imunidade muito baixa. Então, é para ter cuidado agora com esse vírus que está chegando aí, então não fique em casa. E estava bem naquela época que todo mundo estava querendo fechar. 3 dias antes do governo decretar que tinha que fechar, eu já fechei. Fechei e fui para casa. Fiz uma compra violenta no Walmart, no Sam's Club ali. Quase comprei o mercado todo. E fiquei 45 dias dentro de casa. Caramba. Não saí para nada. Depois eu comecei a sair uma vez por semana para ir no mercado. Eu ia para mim, para o meu sogro, para minha sogra. E o meu irmão ia para o meu pai e para minha mãe. Eu liguei para o meu endocrinologista, falei, doutor, seguinte, o que eu posso tomar para ficar com a imunidade alta? Preventivo. O que os meus filhos podem tomar para ficar com a imunidade alta? Ele passou lá uma gama de medicamentos, de vitamina, de suplemento, e eu comecei a tomar isso. Então a gente ficou tomando isso durante 2 anos já, está indo para 2 anos, né, daqui a pouco. A gente continua tomando isso. A gente não pegou gripe, não pegou nada. Tem algum desses remédios que termina com ina? Tem. Eita, não, mas passa reto. Não sei não. Na verdade é o seguinte, também falar desse, como que é que o presidente fala, desse preventivo, tratamento precoce, né? Eu tomei ivermectina, eu tomei vitamina C, vitamina D, cetaneurin, glutamina, proteína, BCA, que mais? Os outros medicamentos que eu estou tomando, meus filhos tomaram Caloba, vitamina C, vitamina D, Nossa. Direto também. Vitamina D eu apliquei no Benjamin, na Dani, aquela de 6 meses que o endocrinologista deu, eu também tomei. E tomei uma vitamina D, agora tenho tomado uma vitamina D de 50 mil I por semana, e meus filhos têm tomado também 10 gotinhas por semana. Vou falar para você, a ivermectina eu tomo a cada 40 dias, 50 dias. E meus pais também. Quando a Dani pegou Covid, a gente já fez esse tratamento precoce, de cara já. De cara, eu lembro que ela estava com a garganta bem fechada, saindo sangue, porque fechou de um dia para o outro, fechou a garganta. Essa doença é perigosa nisso, né? Se eu pegar o cara com o motor batendo ali, meu irmão, vai pular. E eu fui, ela no primeiro dia, ela tomou azitromicina, ivermectina, cloroquina, tomou uma injeção para os broncos do pulmão. Sim. No outro dia ela estava 0, ela só terminou de tomar aquela semana de medicamento. Mesma coisa minha mãe. Então acho que os caras poderiam ter salvado muitas pessoas. Tem muita base científica e médicos que ministraram essa medicação. Nos hospitais mesmo, eu tenho várias pessoas que eu conheço que ficaram internados no Rocio, medicaram com esse mesmo medicamento. Mas é um jogo político, né, cara? Você tem que ver que assim, em Curitiba morreu 4 mil pessoas, eu não sei agora como que tá, mas quando fechou agora, na última vez que fechou, tinham morrido 4 mil pessoas. Nós temos 3 milhões e meio de pessoas. A conta que a Rede Globo passa é que morreram 400 e tantas mil pessoas. Mas eu conheço várias pessoas que tiveram um parente que morreu, que o cara morreu com uma outra doença e saiu como suspeita de Covid. Por exemplo, a Dani tem um cabeleireiro que o cara tinha já um câncer no cérebro e o cara foi internado naqueles dias, morreu daquilo, mas no obituário dele saiu como suspeita de Covid. A família não pôde enterrar, está processando no hospital. A mãe de um outro amigo meu também morreu de uma outra doença, colocaram suspeita de Covid. Então, desses 400 mil, provavelmente pelo menos 100 mil a menos. Se você for ver que a gente tem 230 milhões de habitantes, para 300 mil pessoas, isso dá uma porcentagem muito baixa, cara. O que revela tudo isso para o Brasil, o que revela essa doença,
é que além do jogo político que está sendo feito, de uma maneira assim totalmente criminosa, tanto da esquerda quanto da direita, os caras não estão preocupados com a população, os caras não estão preocupados com o cidadão, porque eles estão fechando e abrindo sem... Por quê? Porque eles não investiram em hospital, não investiram na saúde, e agora qualquer 4.000 pessoas que morrem, e a gente chora com essas pessoas, porque eu tenho amigos que morreram. É o pai de alguém, a mãe de alguém, Exatamente. o próprio Vida Louca, o Exato. Feliciano. Morreu, eu tenho um aluno meu da academia que morreu, mas assim, cara, se você for colocar num todo, como estatística, é um número muito pequeno para a quantidade de habitantes que nós temos. O que revela que mesmo um número pequeno de pessoas ficando doentes, a gente não tem condição, não tem hospitais para suportar isso. Não tem como cuidar. E isso é culpa do governo, isso é culpa das outras administrações, não só dessa que está atual, mas de todas as outras que vieram administrando o país e rebentando o país, né? Vieram moendo, né? É um reflexo não é de agora só, né? Não é só de agora. Mas a gente deixa bem claro, lógico, é uma perda enorme, o luto. Com certeza. O mundo está de luto, mas poderia ser menos. A gente conhece um monte de gente que fez esse tratamento e ficou bem. Enfim, agora deu para perceber que ele é Eu tenho uma opinião. Ele tem uma opinião, não tem? E você você é direita? Sou mais direita. Não é extrema direita? Não sou extrema direita, mas sou um cara que os valores familiares, eu sou patriota. Cara, eu acho que a esquerda está totalmente errada. Na verdade, Sou a favor da família, da cristão, ser cristão, sim. Entende? Da defesa, isso tudo. Da defesa, você arma, você Isso, armamentista. Com certeza. Eu vejo, tem você treinando nos... Tenho, eu pratico tiro esportivo, sou um CAC, já há muitos anos, tenho porte de arma desde 2002, quando teve o primeiro porte de arma, que é aquele vermelho da Polícia Civil, eu já tinha, e depois quando o governo Lula entrou com essa política de desarmamento, desarmando a população, cara, se você for ver, o que o Faraó fez? Tirou todos os ferreiros de lá e o povo de Israel não poderia fabricar espadas. Por quê? Porque esse povo tinha que ser subjugado. É o que eles estão fazendo hoje. Eles estão desarmando a população para subjugar o povo. Entende? Colocando que o governo pode te dar essa proteção. Sabe, todo cara que é desarmamentista, ele deveria usar o SUS como saúde. Os filhos deles tinham que usar a escola pública, porque o governo tem que dar, não é verdade? Agora, se eu sei que o governo não pode me proteger, ele não pode cortar a minha liberdade constitucional de poder cuidar da minha família. Né? Porque, por exemplo, as tragédias que têm acontecido, de caras que vão assaltar a casa e você não tem que sair mordendo, cara, como que você vai fazer? Acho que o cidadão tem o direito. E assim, o bandido não pode comprar uma arma legal. Ele não tem capacidade, não tem ficha para isso. O cidadão de bem consegue. E o cidadão de bem, ele tem mais responsabilidade do que irresponsabilidade a respeito disso. Então, eu sou um cara que a vida toda tive arma e nunca matei alguém, nunca precisei cometer um homicídio, não precisei. Quando precisei da arma, ela foi eficiente no que eu precisava. A intervenção foi suficiente, não foi exagerada. O problema é que a gente coloca nisso a ideia de que o ladrão, ou o bandido, ou o cara que tem um pensamento psicológico, ou que tem um problema psicológico, que ele vai chegar lá e ele vai comprar uma arma lá na loja, vai na As de Espada, não sei se compra uma faca, né? Dá uma arma aí. Não, primeiro que não vai. Se o bandido quiser uma arma, ele vai comprar uma arma fria, uma arma legal. E como entrou essa arma? Né? Como que o cara consegue? Eu sou a favor também, mas o problema que o pessoal discute muito é quem vai fiscalizar. Da mesma forma, precisa ser pensado nisso para você não fazer de qualquer jeito. Mas eu sou a favor, eu vi até um post da professora defendendo as crianças lá em Santa Catarina, né? Que ela segurando, como se fosse ela segurando as crianças. Aqui ela está defendendo as crianças, né? Como isso, desarmada. Desarmada. E agora ela está defendendo efetivamente, uma arma na mão. Uma arma defendendo as crianças. Por quê? Iria morrer um adolescente? Sim, mas
morreu ali 3 crianças, uma adolescente e a professora. Enfim, é claro que se o Senhor não guardar a cidade, vão vigiar, não adianta. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. E eu tenho um pensamento bem parecido com o seu, concordo amplamente com o que você fala. E os teus treinos de tiro, você stand, é livre? Como é que stand, eu já treinei na Dom Armas aqui, que é do bairro, próximo, mas aqui, né? Eu treino na SK, no Água Verde ali, Portão Água Verde. São os treinos fechados, assim. Gosto muito de treinar, tenho treinado bastante ultimamente. Mas também assim, sabe, eu vejo essa questão da arma que não é só a questão de você poder comprar uma arma, mas é a questão da liberdade que eles estão tirando de você. O STF está legislando num lugar que ele não pode, tomando a posição de legislador de uma nação, quando tem 3 poderes para poder fazer isso. Então você vê que tudo está caindo no STF. O STF é por indicação. Eu acho que o STF tinha que ser um sistema de concurso, e se o cara ter algum ato de corrupção, o cara ser exonerado. E ser imparcial, né? Com certeza, porque hoje em dia é todo parcial. Você vê como que os caras, depois que a Justiça de Curitiba julgou, condenou, a segunda vara do Rio Grande do Sul também retificou aquela condenação, aumentou alguns anos, hoje vem uma juíza e fala que não, aquilo não valeu nada porque o cara teve uma predisposição em julgar o réu. Aí joga para o plenário, que é um plenário também que é totalmente indicado por partidos, e aí os caras eliminam tudo que foi feito e o que foi gasto, o que a população pagou para tudo isso acontecer. Quem que vai devolver esse dinheiro para os cofres públicos? Então cara, sabe, quando eu vi um post na CNN do Lula indo visitar Brasília, sabe, eu pensei assim que nos próximos 100 anos vai ser difícil do Brasil mudar, sabe? É muito difícil. Sim. Precisava dessa chacoalhada do Bolsonaro, precisava desse fervo que está acontecendo, mas como eu disse, se não for o Senhor, nós estamos no mato sem cachorro, né? Estamos enroscados. Sabe, eu acho muito legal assim, quem tem esse pensamento da questão armamentícia, da liberdade de poder comprar, da liberdade que a Constituição dá de você poder defender a tua família. Segue o Beni Barbosa no Instagram, é um cara que sabe muito desse assunto. Ele tem um curso de defesa residencial, também um curso de argumentação para a questão armamentícia. O Dr. Marco Polo, que é um cara pró-armas do Brasil, apoia o pró-armas lá, e que essa luta vai ser por muitos anos ainda. Top de verdade. Deixa eu voltar uma outra pergunta que eu queria fazer para você. Tem algum pastor que pode ser desses avivalistas, né, mas que inspira você, que já te inspirou, ou que você... nós estamos falando de Billy Graham, talvez, estamos falando de Jim Swaggart, estamos falando de Bernard Johnson, até Benny Hinn. Você tem alguma... Para pensar nessa tua veia agora, como é que posso dizer? Nesse teu pensamento do reino, você tem algum desses como referência, ou você tem outra referência? Ou quem você escuta, onde você bebe? Cara, eu leio bastante, assim, sabe? Eu gosto muito de Leonardo Ravenhill, gosto de John Wesley, de David Wilkerson, gosto de Spurgeon. Cara, eu tenho lido muito sobre isso, história da igreja, os pais da igreja. Cara, eu vou falar desses caras assim que me tocaram profundamente, da minha geração, assim, que eu gostava muito do Gregório, gosto de ver o Gregório, vi pessoalmente. Para quem não sabe, o Gregório morou aqui no Bairro Alto, depois morou aqui no Jardim Social. Então foi um cara que sacudiu o Brasil, e aquela coisa, o profeta ele só é honrado depois que morre, né? Sim, cara? sim. E hoje todo mundo fala, o Gregório, mas o cara tava aí, cara. Os caras não, quando ele passava perto de alguma igreja, os caras fechavam as portas. Para evitar, né? Para evitar de ouvir. Então o cara é muito precioso, um cara que tem uma devoção muito grande, uma vida de oração. Eu acho que esse cara é um cara que me tocou muito. O pastor Luiz do Mevan, um cara que eu gosto muito de ouvir ele, é um cara que eu conheço pessoalmente,
fiquei uns dias na casa dele já. Desci muitas vezes por Mevan ali, então o pastor Luiz, a pastora Iraci, o pastor Júnior, são caras assim que eu vejo assim muito de Deus na vida deles. E cara, é complicado você falar de um cara que tá vivo, porque ele pode errar, daí todo mundo vai falar assim, pô, aquele cara você falou, mas o cara errou. Que é normalmente o que acontece. Exatamente. Ó, eu vou dar um exemplo só para a gente lembra, teve aí Thales, Roberto, que ano? Sei lá que ano que Thales bombou. 2014, 2000. Já faz tempo assim. Já? Era o auge. Assim, Era 2014, o auge. Então 2015. todo mundo cantava Deus da minha vida. Aí o cara erra ou falha, aí a igreja, de tanto o pessoal pressionar, a igreja se sente acuada, ela não consegue nem acolher o cara mais. Nem a igreja não consegue mais olhar para o cara e falar assim, ele errou, paciência, é um homem, não tem o que fazer. Então, vamos tentar restaurar, vamos tentar levantar o cara. E como você falou, a gente elogia em vida, porque até agora estamos sendo edificados por ele. Né? Falou o pastor Luiz Hermínio, né? Vamos conversar, pastor Luiz Hermínio, se o senhor estiver vendo aí. Nossa, que honra, hein? Seria uma honra se eu estivesse aqui. Mas o pastor Luiz Hermínio é um cara que fala para a nação, ele fala para as nações, né? E, enfim, sempre está dizendo, olha, eu tenho minhas falhas. O pastor que tem aqui é o Luciano Subirá. Muito legal, também ouço muito. Sim, cara, e um dia, se acontecer, falar, se expressar alguma coisa que for diferente, ele edifica a igreja, ele exorta a igreja, ele ensina a igreja. Enfim, realmente a gente precisa prestar atenção nisso e saber reter o bem das pessoas, aprender a reter o bem das pessoas. Nesses caras aí, o pastor Luiz e o pastor William Dereski. O William acho que é o cara mais profundo na palavra que eu conheci e pude conviver, assim, um cara ele tem um depósito muito grande de Deus. Tem que trazer ele aqui, cara. Vamos conversar. O cara que ficou na Costa Rica 5 anos. Ele é missionário? Missionário. Ele estabeleceu uma base missionária lá, né, William? Chegou agora. Vou passar o contato de vocês para ele. Vamos sim. A gente Legal. quer ouvir essa história inspiradora também aí. Com certeza, William. Esperamos você aqui pra gente conversar. Que top. Esses são os caras que me inspiram. E assim, meu pai, minha mãe. Meu pai é um cara assim que... O cara tem 70 anos quase, vai fazer 70 anos agora. É um cara que pega a bicicleta, faz visita em todos os membros da congregação, sabe o nome de cada um. Minha mãe é uma mulher de oração, que se envolve no círculo de oração, preciosa. Sabe, os meus maiores exemplos são de casa, assim, sabe? Meu pai e minha mãe são excepcional. E vocês são em quantos irmãos? Somos em 3 irmãos. Tudo homem? Não, uma menina, que é a Daiane, pastora na quarta IQ, o meu irmão, o Igor, que é o do meio, e eu sou do meio, meu irmão mais novo e minha irmã mais velha. Ah, entendi. O teu irmão, ele trabalha com você. O teu irmão é um que tem barba branca agora? Não? Ele parece ser mais velho que eu, mas é mais novo. Da barba tá judiado. A luta judia da pessoa. Mas que legal, cara, que legal. Olha, eu fiquei muito feliz, Bu, muito feliz com a tua conversa aqui, cara. Eu fiquei, muito nossa, bom mesmo. cara. Acrescentou demais. Não, e vamos trazer mais vezes para conversar com sobre certeza. Outras coisas, sobre outros planos, outros projetos. E eu quero dizer para você que está nos assistindo aí, a gente não falou, mas se essa história foi inspiradora para você, comenta aí embaixo. Se inscreva aí no canal do WeTalks, dá o seu like aí, ou principalmente se você não gostou, o seu dislike. O seu dislike. Que aqui nós falamos, não é só eu ou o Júnior que fala, nós falamos. Então, Bu, essa conversa foi top, cara. E, cara, tem um cara que eu queria falar dele, que é o cara que me inspirou na questão da adoração, que é o Júnior do 9 Graus. Conheci os caras em 2012, assim, os caras tocavam pro Gregório durante 10 anos, tocaram com banda do Gregório. É uns caras assim, o Júnior está na África, mas os outros caras estão aqui no Brasil, eles se encontram, são os caras assim com uma vida de devoção, uma adoração vertical. Eles me inspiraram demais assim a buscar o Senhor. Você ouve as canções dos caras, vê que são canções que nasceram do ambiente de oração, do ambiente de muita devoção. Então o Júnior do 9 Graus, a galera do 9 Graus lá, são os caras que eu creio que tem um depósito muito grande no Senhor para esse E eles te inspiraram para tocar
para o que na adoração, a maneira que você ministra. Isso. A maneira que você ministra. Muito legal, assim, cara. Que top, cara, que top. Júnior, quer? Cara, só agradecer a sua presença, gastar o seu tempo aqui. É uma honra para nós, como primeiro podcast, receber uma pessoa, um campeão aqui, em todos os sentidos, né? Legal. No sentido de guerreiro de vida, ministerial e no seu trabalho. Cara, parabéns. Cara, posso pedir para você divulgar mais uma vez o seu Instagram e a sua academia, por favor? Isso. O Instagram da academia é Black Brothers MMA School e o meu Instagram é @Wesley_Batista. Wesley Bull. Wesley Bull. Wesley Bull Batista. Gente. Top. É Wesley Bull, né? Lá. Wesley Bull. Gente, é isso aí. Talks vai ficando por aqui. Quero ter uma conversa com você, se você quiser. Manda nos comentários, nós vamos fazer questão, Júnior, de responder. Vamos? Vamos. A gente é bem ativo para resposta. Vamos vamos fazer tentar. questão de responder. Uma semana depois a gente responde. vai ser respondido. Vai ser. Do tempo. Não tem problema. A gente vai tentar responder o mais rápido possível, tá? Com certeza. E, Bu, valeu. Dija, obrigado aí pelo apoio. Vamos conversando. E não esqueça, sempre... o Italk sempre com conversas e mensagens inspiradoras aí para vocês, projetos inspiradores. Vocês podem colocar aí embaixo, não pode nos comentários, quem que você quer que esteja aqui. Coloca aí. Isso. Coloca aí quem está. Se você conhece um projeto inspirador, de criança, situação de abandono, de rua ou com drogas, com dependente químico, restauração, qualquer coisa. Se você conhecer um projeto que você acha que é interessante, precisa ser divulgado, precisa ser falado desse projeto, coloca aí embaixo. Coloca aí embaixo e a gente vai providenciar para que a gente converse sobre isso. Sim, os microfones do Italks estão abertos para talvez ser voz para aquelas pessoas que não têm voz. Então, tem aí, conhece algum projeto bacana, edificante, pode deixar aí que a gente vai tentar fazer de tudo para trazer essa pessoa aí. Valeu, gente. Um abraço. Até mais. Valeu. Valeu, Bu. Boa, obrigado. Satisfação.